Vamos falar ainda sobre dois pontos sobre essa questão de trabalho, família e um foco maior sobre trabalho. É que tem um ponto que eu vou falar por último, que é sobre educação, que parece que está descolado, na verdade, não tem assim, diretamente com o trabalho, mas pelo contrário, tem tudo a ver com o trabalho. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Bom, vamos lá. Há muito tempo, a prerrogativa das pessoas trabalharem era: eu vou trabalhar para sustentar a minha família. Isso com certeza você deve ter ouvido muito dos seus pais, dos seus avós, pessoal aí da década de 60, 70, isso era muito latente, porque a questão do trabalho era em prol de manutenção, de sustento da família. E ao ir nesse caminho, nesse entendimento, eu diria que o mundo corporativo, o ambiente corporativo, sugou, reteve tanto tempo, energia, enfim, tudo aquilo que se refere a trabalho, que essa relação ficou meio diluída, desgastada. E isso afetou diretamente a família. Tanto que hoje você fala: puxa vida, essas pessoas trabalhavam ou trabalham para a questão da manutenção do sustento da família. Em contrapartida, a família parece que foi desfragmentada, ou seja, o que era a razão perdeu o sentido, perdeu a razão. E isso depõe contra a família. E se depõe contra a família, aí eu digo principalmente que o cristão precisa ter um entendimento melhor sobre isso, porque, como eu já falei nos outros vídeos, a família bíblica, a estrutura de família do Criador, quem criou a família foi Deus, e tem todos os seus princípios, já falamos bastante sobre isso. Então, se eu trabalho para sustentar a família e agora a família já está diluída, perdeu de certa forma a sua importância, perde também a razão, o motivo de eu estar trabalhando. Passou a ser então muito mais um motivo pessoal, de uma realização pessoal, querendo ou não, muito mais individualista e egoísta, porque antes envolvia outras pessoas, então era algo mais plural, e agora está no singular. Observa aí uma questão muito importante dessa questão do individualismo e do egoísmo. E é por isso que muitas pessoas acabou o sentido do trabalho tomando muito mais importância do que muitas outras áreas da vida. Perdeu-se o contato com a família, esposo com a esposa, pais com filhos, e aí vai. Presta atenção nesse contexto e nessa estrutura que foi se construindo ao passar aí das décadas. Bom, vamos lá. Falando sobre isso, me fez lembrar, tem uma pesquisa do IBGE, provavelmente eu devo deixar o link aí, ou senão é simples pesquisar, colocar lá IBGE, pesquisa, população brasileira, 2042, porque esse número ficou na minha cabeça. Essa pesquisa, se eu não estou enganado, ela é de 2013, 2015, se eu não estou enganado, então já tem uns anos já, nós já estamos em 2020, mas isso ficou marcado no meu pensamento, que essa pesquisa diz, tudo bem que é pesquisa, mas é uma pesquisa coerente, feita pelo IBGE, ratificada por outros órgãos de pesquisas, que diz o seguinte, que em 2042 será o ápice, será o maior número de habitantes da população brasileira, que vai chegar em torno de perto de 230 mil habitantes. 228 mil e alguma coisa, perto de 230 mil, não, milhões de habitantes. Hoje aí gira-se em torno de 210, alguns falam 215, mas é em torno de 210 milhões. Ou seja, se nós estamos em 2020, daqui 22 anos será o pico, maior número da população brasileira. Após isso, essa pesquisa aponta que a população, a quantidade da população brasileira vai entrar numa descendente, vai diminuir. É um fenômeno isso que já acontece em alguns países, e era isso que eu queria partilhar aqui com vocês como um ponto de atenção. Você que tem um entendimento da importância do que é a família, de toda essa estrutura bíblica, porque a família mesmo é a estrutura bíblica. Fora disso são adaptações, invenções, enfim, qualquer outra coisa que saiu dessa essência, saiu dessa raiz. Que infelizmente não remete, como muitos dizem, para uma modernidade, porque o resultado dessa modernidade ou dessas alterações ou dessas variantes, a gente infelizmente tem visto que não tem sido um bom resultado, mas o modelo original, esse sim foi que estruturou tudo que a gente tem até hoje. Então a gente não pode simplesmente deixar de lado e dizer que isso não é importante ou relevante, ok? Então vamos lá.
Eu faço uma pergunta, né? Essa questão do IBGE, né, falando que a população brasileira até 2042 vai chegar num ponto máximo, depois vai começar a diminuir a quantidade de habitantes, né? Que é o que já acontece em alguns países, principalmente da Europa, né? Isso é um problema? Isso é um problema, né? Não só é um problema como suposição, mas eu estou dizendo que é um problema real, porque, como eu disse, isso já acontece hoje. Já não é hoje, né? Mas aí há pelo menos há uns 15 anos, mais ou menos, desde o início dos anos 2000, isso já é visto e apontado e percebido na população de alguns países da Europa, aonde alguns países lá, por exemplo, né? Hoje, né, de 10, 15 anos para cá, percebeu-se que se tornou uma população, na sua grande maioria, idosa, que já não pode, não tem condições de trabalhar e nem tem mercado de trabalho, né, nem tem oportunidade de trabalho para essas pessoas, que deveriam, ao meu ver, né, e, enfim, ao ver da maioria, que já passou uma vida inteira de trabalho, que talvez hoje precisaria tirar o pé. Eu não defendo que a pessoa deveria interromper bruscamente a sua atividade produtiva, né? Seja ela qual for, a pessoa precisa ter algo a fazer, porque isso é o que dá senso de importância e de utilidade. Observando aqui que existe um número, isso eu não me recordo ao certo, mas existe uma pesquisa, eu não me lembro se é brasileira, dizendo que existia um grande número de pessoas que morriam de uma forma até inesperada, até 3 anos depois de se aposentar de uma forma brusca, né? Então isso é algo que precisa ser observado. Nós fomos criados para ter esse dinamismo de utilidade, de fazer alguma coisa, de trabalhar. Por isso que eu falo, né, que o trabalho foi Deus que criou, ok? Então, lembrando aqui que lá na Europa, por exemplo, como eu comentei, alguns países, né, tem sofrido esse problema com a maioria das pessoas sendo idosa e a minoria agora sendo aquele que eles diz economicamente ativa, né? A parte da população economicamente ativa é menor e aí acaba tendo problema, por exemplo, para poder gerar, né? Gerar recursos para manter a aposentadoria dessas pessoas mais velhas, que é um problema que nós também já temos aqui no Brasil por uma outra via, né? Por questões aí eu diria administrativa da Previdência, mas também já é um problema porque aqui se tem muito desemprego, né? Ou seja, tem um número menor de pessoas trabalhando, não vai manter essa Previdência Social governamental, que todo mundo já sabe, né? Tá, né? Com o ouvido calejado de ouvir sobre esse assunto, né? Teve aí recentemente a reforma da Previdência, né? Bom, lá eu até fiz uns comentários aqui de algumas pessoas, né, que falaram, pessoas que eu conheço, né, que falaram, nossa, lá não tem criança, né? Inclusive um casal estava comentando que uma cidade, eu posso até falar o país, ali na Itália, né, ali na parte central da Itália, que a cidade, se não me engano, tinha 7 escolas, né, e hoje parece que só tem 3 ou 4, foram fechadas a metade. Por quê? Por que fechou? Porque não tem criança. Então, observa isso, e isso mostra aquela projeção que o IBGE está fazendo, que em 2042 o Brasil vai começar a decair a sua quantidade de pessoas, a sua população, né? E eu achei engraçado que esse casal estava dizendo, falando o seguinte, nossa, quando alguém vê uma criança lá, parece que é um extraterrestre, né? De tão raro, de tão escasso ficou criança. Então um casal que tem filho, ele é assim, né? Cercado, né? Porque a criança parece que virou algo fora do comum, né? E isso a gente percebe também já no nosso país há um certo tempo, né? Então, nesses países, eu creio que você já deva ter ouvido, né, que tem alguns países que dão até incentivo para que as famílias, no caso os pais, né, o casal, tenham filhos. Existe até um incentivo financeiro governamental para isso. Então, vai observando as consequências e os motivos e os desdobramentos de tudo isso, né? Percebe aí que isso é sim um problema, né? E eu estou falando que isso está aflorado no nosso país e a gente não pode, isso não me afeta, isso para mim tanto faz. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Vamos lá, você percebe que a estrutura familiar bíblica é perfeita, mas ela está sendo fragilizada. Então é importante que a gente entender o quanto que essa estrutura bíblica familiar ela é perfeita. Ela tem começo, meio e fim, ela tem pé e cabeça, ela tem todo um sentido. Quando isso começa a ser alterado com adaptações, seja lá o que for, você percebe que isso fica diluído, ok? Então, a estrutura da família, né, os princípios de Deus, que é o arquiteto da família,
nós precisamos estar voltados para isso, né? Então a gente observa hoje em dia que tem muitos casais já que não querem se casar, muitas pessoas que não querem se casar e muitos casais que também já não querem ter filhos, né? Então você percebe que isso tudo parece que isso vai gerar alguma consequência lá na frente. Hoje a gente percebe muitas pessoas sozinhas, né? Muitos problemas voltados a isso, que a família era a base e as pessoas se motivavam a trabalhar por conta da família, por conta desse elo de amor que Deus estabeleceu, que Deus criou, mas isso foi diluído, isso foi fragmentado e desestruturado. Infelizmente é isso. Se você enxerga e tem essa preocupação, cuide da sua família. Cuide da sua família com os princípios que Deus estabeleceu para a família. Okay? Esse é o modelo original. Bom, um outro ponto que eu queria falar é sobre a educação. É um outro ponto também, de certa forma, né, que o pessoal... Porque eu me lembro quando criança ainda e também em tempos passados, as pessoas diziam o seguinte: para você conseguir um emprego, para você ter um bom emprego, basta você estudar, né? E isso, aí você fala, mas isso está errado? Errado não está. Mas a interpretação que se deu por conta disso, ela é equivocada. Em que sentido que eu estou falando? Porque as pessoas criaram a mentalidade e o entendimento que basta estudar que eu arrumo emprego. E eu falei nos últimos vídeos os dois grupos, né, que são os responsáveis para a geração de emprego. O fato de você estudar não vai gerar emprego. E isso, de certa forma, era o que se acreditava. Então muitas pessoas se embrenharam a estudar, porque o que foi ensinado e falado é o seguinte: estuda que você vai ter um bom emprego, estuda que você vai ter um bom emprego. Só que a realidade não é essa, porque isso não é uma verdade. Isso, na verdade, isso é o que eu costumo dizer, que o estudo, ele é um subsídio, ele é um fator importante para, primeiro, você ser empregável, ok? E além de ser empregável, te possibilitar, mediante outros fatores também, ter um bom emprego. Remuneração, por exemplo, não podemos atrelar a isso, né? Porque depende de um conjunto de coisas. Eu costumo dizer que bolo não se faz só com farinha. É nesse sentido que eu estou dizendo. Este bolo trabalho, esse bolo, ele tem uma série de ingredientes. E o que se dizia é que se estudar, você está garantido, né? E isso passou a ser como uma mentira, por ser uma ilusão, por não ser algo real e factível. Então, a gente percebe hoje, por exemplo, que a gente percebe muitas pessoas que têm muitos anos de cadeira de faculdade, de cursos, né? E estão desempenhando profissões que não requer quase nada desse estudo, né? Dessa instrução. Por quê? Porque não tem a opção. Porque ela precisa, vou pôr entre aspas, sobreviver, ou literalmente sobreviver, não é nem entre aspas, né? Ela precisa fazer alguma coisa para ela poder comer, né? Então a gente vê pessoas desenvolvendo uma série de profissões, e ultimamente, aí, principalmente na pandemia, que não foi o motivo, porque isso já estava acontecendo antes da pandemia, mas isso é o que? É a necessidade, né? Na verdade, a pandemia disparou, avolumou essa necessidade, que é a questão, por exemplo, de trabalhar por aplicativo, né, de Uber, por exemplo, trabalhar para entrega, né, de produtos de alimentação, de alimentícios ou qualquer coisa, por app também, por aplicativos, né, os iFoods, o Rappi, essas coisas. Por quê? Porque você vê que não tem outra opção, né? A economia travada, sem geração de emprego, e você precisa comer, você tem que sustentar a sua família. Então, e eu incentivo que a pessoa precisa realmente trabalhar, né? Uma outra coisa que se descobriu, né, que, né, sabia-se da informalidade no país, que era muito grande, mas não o volume, a quantidade de pessoas que se tinham, que se tem, né, nessa situação da informalidade. Então, tudo isso, a gente precisa olhar para tudo isso e entender, porque solução há, né? Forma de condução há. O que a gente precisa é entender isso e, né, tocar as coisas da forma que isso possa ser mudado. Uma outra coisa que eu queria comentar aqui, né? Eu não quero aqui dizer que o estudar não é importante, né? Pelo amor de Deus, pelo contrário. Eu quero dizer e ressaltar aqui a importância do estudo, né?
Porque se você não tem um estudo, né? Se você não tem instrução, normalmente você não vai ter uma boa percepção das coisas, né? E logicamente você, como eu falei, você não vai estar numa situação de estar empregável, né? Apesar que depende de outros fatores, como eu comentei, mas aqui eu quero incentivar que o estudo é fundamental. Mas tem uma coisa aqui que eu quero partilhar com vocês, né? Tem uma frase que diz que aqueles que têm pouca instrução ou, né, pouco estudo, vamos dizer assim, é mais fácil de ser governado, né? E isso é uma verdade. Por isso que a questão educacional, ela está na mão do governo. O governo tem essa responsabilidade via MEC. Não é só providenciar escolas somente, mas é o que essas escolas vão ensinar. Esse é o último ponto que eu quero tratar aqui. Por quê? Porque o Brasil, por exemplo, é um dos países que tem, em termos de percentual do PIB e em termos de valor real, uma quantia considerável, maior do que muitos países, que é investido na educação. Ou seja, o problema não é o dinheiro em si. O que eu quero dizer com isso? Que tem algumas nações que investem menos em termos de valor por aluno, investe menos que o Brasil, e esse aluno está melhor em termos de conhecimento do que os alunos brasileiros. Então, a gente não pode também simplesmente falar, não, está tudo ruim, mas é porque falta investimento. Não falta. Comparado com algumas coisas, não falta. Então, o que a gente tem que o como e no que isso está sendo investido, ok? Então, isso mostra, na verdade, uma má condução. E outra, né, uma má intenção ou uma intenção muito pequena com o resultado que eu tenho, que deve se ter por uma população que é bem instruída. A gente vê aqui no Brasil, e tem uma fala de algumas pessoas aí que diz que, por exemplo, a nossa educação produziu analfabetos, analfabetos de entendimento, né, a respeito de texto, né, analfabeto funcional, né, que é aquele que passou pela escola, estudou, mas não tem compreensão de texto, não tem entendimento do que está acontecendo, não tem uma percepção real da vida e de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque o que foi ensinado foi algo muito artificial, e isso aqui eu não estou culpando de forma nenhuma o profissional, o professor. Na verdade, o professor ele tem que ensinar aquilo que é passado para ele. O que a questão está mais para cima, não para baixo. Tá? A profissão de professor, de instrução, de instruir, é maravilhosa, é algo fantástico, fenomenal, mas infelizmente muito fragilizado no nosso país, né? Então a questão está mais acima disso, né? Quais são as intenções, o que está se ensinando, né? O para que está se ensinando, como que está se ensinando, sendo que investimento financeiro tem, mas o resultado não tem. Então é isso que nós como população precisamos pensar, questionar e fazer um papel de mudança nisso, porque é possível mudar para que coisas melhores aconteçam e dias melhores também a gente possa viver, ok? Então, a questão aqui que eu quero ressaltar, a questão é a essência do que se ensina e o que se espera disso, né? Se aquilo que está tendo por resultado não é bom, então nós precisamos rever aquilo que está sendo feito. Me lembrei de novo daquela frase: é impossível você fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente. Se o resultado não está bom, precisa se fazer diferente. Ok? Então, algo que eu queria partilhar sobre tudo isso, para que você pudesse pensar, que talvez surja isso como um assunto que você talvez nunca tenha pensado e que você possa, né, procurar inteirar e interagir sobre esses assuntos, porque é fundamental, tem a ver com a sua vida, tem a ver com seus filhos, tem a ver com o que está acontecendo com a tua vida de um modo geral. Ok? Deus abençoe, um grande abraço a todos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.